Tudo bem, investidor? Bem-vindos ao nosso canal Central do REIT. Meu nome é Ismael Fernandes. Aqui no nosso canal nós dedicamos aí a falar somente sobre REITs nos Estados Unidos, né? Os parentes aí mais próximos dos nossos fundos imobiliários brasileiros. Nessa série, no nosso terceiro e último vídeo, vamos falar sobre os REITs que fazem pagamento de dividendo mensal. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe aqui esse vídeo para que a gente possa produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito bem, investidor. E hoje a gente começa a falar aqui do filé mignon, né? Lógico, né? Numa festa que a gente guarda os melhores REITs para o final, né? Assim como numa festa que a gente guarda a melhor comida de repente para o fim, né? Vamos estourar o champanhe aqui no nosso terceiro e último vídeo da série REITs que fazem pagamento de dividendo mensal. E o primeiro REIT é lógico, eu acho que esse aqui é o queridinho do investidor brasileiro, porque é um dos mais comentados. Comentei inclusive aí algumas semanas atrás sobre a fusão dele com o VEREIT. Se você não assistiu lá o vídeo, o card está aqui em cima para você poder acompanhar mais. Realty Income se orgulha, inclusive, é o slogan dele, né? A companhia que faz pagamento de dividendo mensal. Então, eles querem continuar pagando dividendo mensal. O próprio CEO deles, que é o Rice Summit, fala que o dividendo para a Realty Income é sacrossanto, eles não mexem, o dividendo precisa ser pago para o acionista. Quem investe em Realty Income precisa ter certeza de que aquele dividendo vai chegar ali na sua conta, né, na corretora. Gosto de lembrar, inclusive, que o Realty Income é um dividend aristocrat. O que são esses dividend aristocrats? São empresas, não são REITs, que fazem parte do S&P 500 e que aumentam seus dividendos ali por no mínimo 25 anos consecutivos. Conseguiu atingir essa coluna ali logo depois, logo ali no começo de 2020, né? Eu lembro claramente que em janeiro de 2020 teve até uma festa para comemorar o dividendo aristocrata, mas aí veio a pandemia, né? Sofreram aí um pouco, principalmente com questão aí do seu portfólio voltado para restaurante e cinemas, mas é um REIT que se recuperou bastante e ainda está com foco em expansão, né? Assim como a gente viu aí com essa fusão recente aí com o VEREIT, que foi uma fusão bem grande, né? Realty Income, para quem ainda não conhece, né, temos também diversos outros vídeos falando especificamente do nosso canal. Ele é um REIT varejo Triple Net Lease, aquele onde o inquilino é responsável por manutenção, seguro e imposto. O REIT costuma ter ali uma margem operacional, uma margem, né, de lucro bem maior. Então, isso é o do varejo autônomo, ou seja, são aquelas lojas separadas, né? Não é um shopping ancorado. Então, a gente vê, inclusive, que os maiores inquilinos dele é o Walgreens, 7-Eleven, Dollar General, que são aquelas lojas lá nos Estados Unidos onde você compra quase tudo por $1, né? FedEx, Dollar Tree também. Então, tem diversos outros inquilinos. Tem inquilino até de cinema, né? AMC. Então, ele é bem diversificado na sua base de inquilinos. E qual é a fusão agora com a VEREIT? Então, essa base vai ficar mais diversificada, eles vão separar o portfólio de escritório deles, e o Realty Income vem crescendo também, né? Hoje, mais de 11% da sua receita é oriunda do setor industrial, né? São aqueles galpões logísticos que a gente conhece no Brasil. E eles se orgulham muito, né, do retorno que eles têm dado para o acionista desde o seu IPO em 1994. Então, eles já retornaram para o investidor mais de 4.500% contra o S&P 500 aí, que retornou cerca de 1.300%. É lógico, a gente tem que considerar também que é um período longo de tempo aqui, né? Mas isso, para aquele investidor que gosta de um track record de comparação, é um ponto relevante aqui para se dar uma olhada, né? E falando em aumento de dividendo, né? Lógico, sempre comento aqui que o aumento de dividendo é algo relevante aqui, importante para os REITs. E eles vão aumentando seus dividendos aí mais de 25 anos consecutivos, e a taxa de aumento de dividendo nos últimos 10 anos foi de 62%, né? Bem relevante, que quando a gente compara ali que cerca de 2012, ali eles tiveram um aumento bem grande, mas bem acima da inflação. Então, para você que quer se expor a um REIT, isso é um dos pontos que eu acho que todo mundo deveria olhar nele, né? A taxa de crescimento ali dos seus dividendos está pelo menos acompanhando a inflação. E grande parte desse crescimento vem através de aquisições e fusões, né, que a gente tem visto recentemente o apetite de Realty Income para crescer. Outro REIT, só que é igual um REIT de escritório, né? SL Green, esse é um gigante dentro do setor de escritório, mas ele é um REIT totalmente focado em Nova York, não só em Nova York e Manhattan. Então, todos os prédios de escritório deles acabam ficando ali situados em Manhattan. Esse prédio que você está vendo, inclusive, na imagem, é o One Vanderbilt,
que eles inauguraram aí agora em 2000, final de 2020, né? Tem um dos rooftops lá bem interessante, quem conhece Nova York ali, fica perto até, na imagem você consegue ver bem ali no cantinho, né? O Empire State Building, então ele fica ali quase que de frente para o prédio da ONU. Então, para quem quer é o rooftop dele, um prédio moderno, ele é bem interessante se olhar, né? Já estava com a locação bem grande e ter, como todos os REITs aí de escritório, acabou sofrendo muito com o fechamento de Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Aqui no portfólio a gente pode ver em Manhattan a concentração deles, né? Ali no centro, ali que seria próximo ali àquela região central, onde tem aqueles painéis, né, que a gente vê muito em filme, né? Comum a gente ver lá a Times Square. Ele tem uma concentração muito grande do seu portfólio ali e uma concentração lá na região mais sul, né? Perto do Wall Street, assim por diante. É um REIT que tem uma posição bem grande aí e o seu CEO, né? O Stephen L. Green, quem criou aí, na verdade, esse REIT, acabou tendo aí sendo bem sucedido, né, ao longo do tempo aí, crescendo seu portfólio na cidade de Nova York, né? Mas a gente tem que levar em consideração que um portfólio concentrado também, apesar de ele ter suas características positivas, mas ele tem característica negativa, né? Porque, como a gente viu aí na pandemia, o fechamento da cidade afeta o portfólio 100%. Como ele tem se comportado aqui, nem muita gente acabou olhando cotação, né? SL Green, até antes da crise, por exemplo, ali do subprime em 2008, ele bate a 150, 160 dólares mais ou menos. Nunca mais ele voltou para essa cotação. Então a gente não deve analisar a cotação, a gente tem que analisar o perfil do REIT, né? Como mudou. E o perfil de endividamento de SL Green mudou de 2008 para cá, né? Isso afeta a cotação dele, apesar de ter se valorizado, ele não conseguiu acompanhar aí, não conseguiu bater aquilo que ele estava lá antes, né, da crise. Então, olhando aqui SL Green, a gente vê o VNQ, né, de novo, o maior ETF de REIT em roxo, versus o SLG em laranja. Enquanto o VNQ já retornou em cotação 60%, o SL Green está em menos 13%. Então, ele vem sofrendo também, está retornando aí, tem uma valorização expressiva aí nos últimos meses em virtude da vacinação, da abertura do mercado, né, da perspectiva aí de retorno para a cidade de Nova York, mas ela acaba tendo uma exposição muito grande ao setor financeiro, né? E esse setor ele tem várias empresas aí voltadas para o setor financeiro pretendem manter parte dos seus funcionários em home office. E não quer dizer que a CLGUM vai acabar, né? O que acontece é que na hora de renovar o contrato ali, ele pode não conseguir uma renovação de contrato tão boa quanto ele estava vindo anteriormente, antes da pandemia, né? E a gente pode ver aqui que a cotação dele não vem sofrendo só por causa da pandemia, né? Desde ali de 2019, mais ou menos, a taxa de circulação dos escritórios já vinha caindo na cidade de Nova York e a SL Green acabou sofrendo muito, né? Porque o mercado ele tenta se antecipar esse movimento de renovação de contrato. Se você espera ali que grande parte daqueles inquilinos não vão renovar o contrato no momento do vencimento, você já começa a desfazer suas posições no REIT, no caso aqui. Né? Então, esse é um dos pontos aqui que a gente tem que levar em consideração de SL Green. E eu sempre comento, né? Crescer dividendo é muito diferente, o aumento do dividendo ao longo do tempo é diferente do aumento do yield ao longo do tempo. REITs com perspectiva de crescimento muito forte, é comum a gente ver o yield caindo ao longo do tempo, ainda que o dividendo esteja subindo. Por quê? O dividendo cai porque a cotação sobe, né? SL Green, a gente vê que ao longo do tempo o yield dele está subindo, né? O yield dele lá em 2012 era bem baixinho, 1, 2%. Hoje já está na casa ali de 5%. Então, a gente vê que é um REIT que ao longo do tempo os investidores estão requerendo cada vez um prêmio maior ali de dividendo dele para se posicionar, né? Apesar disso, ele tem mantido, como eu falei, o yield vem crescendo e o dividendo vem crescendo também, né? Então, a gente vê que parte ali, principalmente depois de 2018, 2019, foi a cotação dele. O que aconteceu com a SL Green? Ele vinha crescendo seu dividendo, e é lógico, como todo REIT tem o intuito de manter o crescimento do seu dividendo, veio a crise, esse dividendo aí foi reduzido, né? Não chegou a ser cortado, mas reduziram bastante o dividendo dele. Só que ele queria manter a média de crescimento de dividendo anual, igual a gente falava do dividendo aristocrático, que ele cresce ano a ano. Como ele reduziu esse dividendo, no dia 15 de janeiro de 2021, eles fizeram um pagamento de dividendo especial, como você pode ver aí, né? Foi um dividendo muito alto. Isso foi por quê? Para poder manter a média de crescimento naquele último ano. Eles venderam dois prédios, né? Prédio bons deles, na verdade, lá, um na Tenth Avenue, um ancorado inclusive pela Amazon. Parte disso para reduzir o seu perfil de endividamento, sua alavancagem estava muito alta, e outra, eles usaram aí para poder fazer esse pagamento de dividendo mensal e manter essa média de crescimento de dividendo deles ao longo do ano, né?
inclusive soltam por diversas vezes anúncios, né, falando que a cotação está muito baixa, que eles vão fazer recompra de ações, que eles vão vender imóveis para recomprar ações, mas o investidor acaba o investidor analisar, né, se você quer entrar nesse REIT ou não. Não é uma crítica, nem um elogio ao REIT, mas cada REIT tem o seu perfil de risco, né? Então, esse é um REIT que faz pagamento de dividendo mensal e vem conseguindo manter o crescimento do seu dividendo. Mas, como eu falei, o yield também vem crescendo ao longo do tempo, né? Um REIT que esse aqui é um dos... Não tem nem muito o que falar, né? Stag Industrial. Ele é um REIT do setor industrial, fez o IPO dele ali, não é um REIT tão antigo, né? Ali por volta de 2013, mas ele tem uma proposta um pouco diferente dos demais REITs industriais. Ele tem um tipo de contrato chamado Triple Net Lease, aquele onde o inquilino é responsável pela manutenção, seguro e imposto. Só que diferente desses outros contratos, onde você tem diversos inquilinos, às vezes ocupando o mesmo galpão ou a mesma área, Stag ele aluga o galpão para um inquilino único. Então ele não coloca vários inquilinos ali. Então o inquilino ocupa o espaço e todo esse dispêndio acaba sendo por conta do inquilino ali, apesar de Stag operacionalizar isso, né? Só que Stag vem crescendo muito, né? Inclusive hoje o maior inquilino dele aí, com 3,8% de representatividade na sua receita aí, é a própria Amazon. A gente veio depois XPO Logistics, diversas outras empresas, e a American Tire Distribution. Então são empresas grandes nos Estados Unidos, mas chamam muita atenção ali a presença dele em Amazon, né? Stag, ele foca um pouco mais naquele mercado próximo às cidades, não nos grandes centros, mas as principais posições dele hoje está ali próximo a Chicago e próximo a Pensilvânia, né? Então ele vem crescendo muito, mas ele tem uma distribuição bem uniforme aí pelos Estados Unidos. Diferente de outros REITs industriais, que é comum a gente ver eles serem muito focados nos mercados costeiros, né? Stag não, ele é bem mais distribuído no território americano. E o crescimento de Stag, então? Esse aqui é de encher os olhos do investidor, né? E a gente vem vendo que em roxo, nos últimos 10 anos, 60%, Stag em cotação já se valorizou 184%. Isso em grande parte porque é um REIT que vem crescendo muito, né? Vem aproveitando sua valorização, vem aproveitando, fazendo diversas aquisições aí em território americano para poder manter esse crescimento dele e oferece ao mesmo tempo ali uma certa segurança para o investidor de que a receita vai ser paga porque são contratos longos, né? E o dividendo, né? O dividendo dele aqui, a gente vê a diferença de dividendo trimestral e dividendo mensal, né? Esse aqui é um dos pontos que eu queria trazer aqui. Muito investidor acaba focando em dividendo mensal, achando que não sei se a ideia acha que vai receber mais. Eu confesso que eu não entendo muito, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vê ali, até 2014, por exemplo, os dividendos dele eram pagos trimestralmente, era um dividendo mais alto, né? Na casa de 30 centavos por trimestre. E o que ele fez? Ele reduziu esse dividendo, ele, lógico, ele passou a pagar mensal, só que ao invés de ele pagar 30 centavos por trimestre, ele passou a pagar 10 centavos mensais. Não mudou nada, entendeu, para o investidor. Mas, para aquele investidor que quer uma renda recorrente ali, isso acabou sendo um atrativo. Então, se isso é um atrativo, a cotação dele sobe e ele tem uma desvantagem aí, porque ele consegue até, de repente, diminuir o custo de capital dele para poder fazer diversas aquisições que ele tem feito nos Estados Unidos. Outro REIT que vamos falar aqui, que faz pagamento de dividendo mensal, Whitestone REIT. Esse REIT aqui, né, ele tem um foco em shoppings, né, mas não são aqueles shoppings fechados, são shoppings abertos, né, também não é um outlet, mas são aqueles centros comerciais que às vezes são ancorados, ou às vezes até mesmo um shopping, né, ali mais aberto. Ele tem um foco muito na região sul dos Estados Unidos, né? A gente vê que a exposição geográfica dele, 43% está em Phoenix, no Arizona, 29% em Houston, 15% em Austin, San Antonio e 12% em Dallas, né? Então, grande parte, está todo o foco dele, na verdade, está no Texas e em Phoenix, no Arizona, né? Possui 53 propriedades que cobrem 5 milhões de metros quadrados, né, locáveis e atendendo em mais de 1.400 inquilinos. A gente vê que ele é um REIT bem diversificado aí, né? E como que o Whitestone tem se comportado nos últimos anos, né? Isso aqui é importante, porque não basta a gente comprar um REIT só porque ele paga um dividendo mensal, né? O Whitestone, a gente vê em laranja, ele está sofrendo aí menos 26%, né? Então quem comprou lá $10 de Whitestone, aí teria um recuo aí de 26% na cotação, enquanto a gente vê VNQ valorizando aí 60%. Isso se deve em parte porque, né, perfil de endividamento do REIT, ele tem uma dívida EBITDA muito alta, né, hoje quase na casa dos 11%, isso não é de hoje, né, a gente vê que ele é um REIT que se endividou bastante aí para poder fazer essas aquisições,
mas até agora não tem conseguido baixar o seu perfil de alavancagem. E isso é lógico, gera ali um risco para o investidor, e o investidor vai requerer ali um retorno maior dele, e ele também não tem entregado tanto esse retorno ali, né? E aí a gente vê isso aqui, dividendo não cresce, né? Dividendo estacionado ali na casa dos 10 centavos. Desde que o mundo é mundo, ele não cresce, aí veio a pandemia, ele acabou tendo que cortar, né? Porque é um item do setor de varejo aí, muitos inquilinos acabaram sofrendo, tem uma redução ali na receita temporária, está voltando a subir o dividendo, mas são pontos aqui que a gente tem que analisar, né? Um dividendo que não cresce, é um REIT que não tem conseguido acompanhar sequer a média do mercado, então cabe a você, investidor, analisar se é isso que você quer para o seu portfólio, né? É que eu gosto de guardar para o final, né? Esse REIT aqui, eu sou até meio suspeito de falar dele, Agree REIT. Esse que é um REIT do setor de varejo também, Triple Net Lease. Ele que é parecido ali com o Realty Income, né? Que tem inquilinos ali, focar em inquilinos de varejo autônomo também. O código de negociação dele é ADC. Mas a grande vantagem aqui, né, um dos grandes atrativos de Agree é a quantidade de inquilinos dele que tem grau de investimento. Hoje, 61% dos seus inquilinos têm grau de investimento. Eles estão mantendo ali um Guinness de aquisições muito forte, só por ano de 2021 aqui, eles já aumentaram isso para quase, talvez até o final do ano, eles batem os 2 bilhões em aquisições, talvez, mas hoje eles têm um Guinness em torno de 1,2, que é muito forte, né? Você crescer em 1,2 bilhões em portfólio para esse REIT aqui, e ele tem mais inquilinos com grau de investimento. Essa comparação com o Realty Income é antes da fusão, porque o Realty Income ele vai acabar diminuindo ali para cerca de 39% dos inquilinos com grau de investimento com essa fusão com o VEREIT, né? Que a gente vê ali, né? VEREIT 37% também. Então, aquele investidor que quer ali um pouco mais de segurança acaba olhando com muito carinho aqui para a Agree, né? Inclusive, a Agree foi um dos REITs aí que menos sofreu dentro desse setor de Triple Net Lease, foi um dos que menos sofreu durante a pandemia, né? Muitos inquilinos conseguiram pagar, e quando a gente olha até a cotação dele também, se manteve ali a cotação bem estável, mesmo durante o auge da pandemia, né? E quais são os seus principais inquilinos? A gente vê ali que o primeiro já é o Walmart, né? Segundo Dollar General, TJX, assim por diante. Então, são diversas empresas do varejo dos Estados Unidos, é um REIT bem diversificado. Então, para aquele investidor que gosta aqui do setor de varejo, que olha um pouquinho mais com cuidado, vale dar uma olhada em Agree, né? E o que a Agree tem entregado aqui para o investidor, né? A gente vê que a DC em laranja, ele já tem retornado 409% nos últimos 10 anos. É um crescimento muito robusto, entendeu? Comparável aqui até com alguns REITs de data center, infraestrutura, que são de setores tecnológicos. Isso porque ele começou com um REIT muito pequeno e mantém uma agressividade muito grande em aquisições. Então, contra o VNQ, o retorno total, né, que a gente inclui dividendos mais cotação, enquanto o VNQ retornou 139% nos últimos 10 anos, o Agree entregou aí 409%. Como eu falei, um retorno invejável aí, né? E aqui eu falo de dividend yield, né? Aquilo que eu falo, sempre falo aqui que, em geral, um REIT, quando ele é bom, em tese, o yield dele vai cair ao longo do tempo, ainda que o dividendo aumente, entendeu? Porque a cotação dele vai subir em um ritmo mais forte do que o aumento de dividendo. E é isso que a gente vê aqui em Agree. Por que eu coloquei esse gráfico aqui para você dar uma olhada? Em roxo, a gente tem a média de dividend yield do VNQ. Você olha ali em torno de 3%, 3,5%, né? Varia, lógico, conforme a cotação, mas ele mantém em média 3%. Quando a gente pega a Agree, no começo lá do IPO dele, era quase mais de 8% o yield dele. E esse yield vem caindo ao longo do tempo. Hoje está superior ali o de VNQ, mas a tendência é que se ele mantiver ali essa trajetória ali de aquisições, esse yield vai cair cada vez mais, né? Então, ainda que o dividendo suba, porque grande parte desse crescimento vai ser repassado para o investidor lá na cotação. E aqui, sem mais nada para falar, né? Que é o dividendo dele. Falei do yield, o dividendo dele aumentando ao longo do tempo. O dividendo vem como uma escadinha ali, aumentando. Ali em 2021, pode parecer que o dividendo dele caiu, mas não é uma queda no dividendo. O que aconteceu é porque ele pagava trimestral, a partir de janeiro de 2021 ele passou a pagar mensal. Então todo aquele dividendo ali que era pago na forma trimestral, ele foi dividido ali em 3 vezes, né, e pago ali mês a mês para o investidor. Então ele é um dos REITs mais recentes aí que passou a pagar dividendo mensal. Certo, investidor?
falamos aqui muito aqui dos REITs que pagam dividendo mensal, né? Gostaria até de ouvir vocês aí, o que você acha, né? Você acha que vale a pena investir em um REIT só porque ele paga dividendo mensal? Eu, ao meu ver, eu considero que não é uma métrica que eu olho para nada, entendeu? Porque eu ainda estou numa fase ali de acumulação de patrimônio, o yield para mim cai mensal ou trimestral, ele vai cair na conta do corretor e vai ser reinvestido, então às vezes é muito mais um efeito psicológico, é lógico. Isso para o meu perfil, depende muito do perfil do investidor. Aquele investidor que já está numa fase de usufruir esse dividendo, de repente já está numa mais idade e que quer uma regularidade maior nesse pagamento, talvez faça um pouco mais de sentido, mas como eu falei para vocês aí, eu acredito que você olhar a qualidade do REIT, a perspectiva de crescimento dele, talvez te dê muito mais retorno do que olhar simplesmente ali se aquele dividendo está caindo mensal ou trimestral. Mas isso fica com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo, fala o que você achou, os REITs que você mais gostou dessa nossa série aqui de 3 vídeos, aqueles REITs que você não gostou, o que você compraria, o que você não compraria, para a gente poder entender um pouquinho mais o perfil de vocês, né, investidor, porque isso ajuda a gente a melhorar aqui o nosso canal e a gente produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Certo, investidor? Se você gostou do nosso vídeo, curta aqui, compartilhe e um abraço e até a próxima.